Só tu tem as palavras de vida. Só tu tem as palavras que alimentam, as palavras que transformam, as palavras que dão vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Chegamos à segunda mensagem, esse quarto volume, que tem como título geral a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Tem como subtítulo, seja um canal da graça de Deus. Aleluia! E a mensagem dessa noite, podemos ler? Amém. A habitação de Deus no Espírito. Só as irmãs. Glória a Deus. Os irmãos. A habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus, nós não vamos ler todo o trecho de Efésios 2, de 11 a 22, mas vamos ler versículos 11 e 12. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Acharam? Vamos ler? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Puxa, que relato triste. Que relato triste. Estávamos sem Deus no mundo. Senhor Jesus. A mensagem dessa noite, irmãos, tem como título Habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. Habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. Então, Deus habita no nosso espírito, né? Senhor Jesus. E no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que o Senhor nos deu um espírito, uma alma e um corpo. Senhor Jesus. Nos deu um espírito, uma alma e um corpo, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui vai a grande pergunta. Como fazer, como cuidar desse espírito, dessa alma, desse corpo, para que na volta de Cristo ele seja conservado íntegro, sem nenhum problema, sem nenhuma sem nenhuma extravagância do corpo. Senhor Jesus. Então nós temos uma missão, irmãos. Nós temos uma missão. É o quê? Por um lado, nós precisamos viver no Espírito. Senhor Jesus. Para quê? Para que o nosso espírito e a nossa alma sejam conservados íntegros até a volta de Cristo. Por isso Deus nos deu um espírito. Senhor Jesus. Agora, quando é que Deus está habitando em nós? Quem sabe responder?
Quando estamos no Espírito, né? Exercitando o Espírito. Senhor Jesus. E se durante todo o dia, eu e você ficarmos na mente, preocupado com uma coisa aqui, preocupado com uma coisa ali, faz uma coisa aqui, faz outra ali, em momento nenhum se volta para o Espírito. Então a pergunta é: quanto tempo Deus habita em nós por dia? Você já fez essa pergunta? Quanto tempo Deus está habitando em mim durante o dia? Eu confesso que eu sou ruim de água, para tomar água, né? Às vezes eu fico 2, 3 horas, começo a sentir os lábios secando, e aí eu falo: Senhor Jesus, eu preciso tomar água, com licença, irmão. Olha como é gostoso quando a gente toma água. Senhor Jesus. O que acontece? O nosso metabolismo agradece, né? Agora imagine você ficar horas e horas sem invocar o nome do Senhor, sem chamar o Senhor para dentro de você. Senhor Jesus, Deus habita, irmão, no nosso espírito. E foi para isso que Deus nos deu um espírito. O nosso espírito é a parte responsável para tocar Deus. Senhor Jesus. Os irmãos sabiam que a fonte que faz com que uma lâmpada dessa acende, quando você toca ali no interruptor, né? Quando você toca no interruptor, neutro e fase fecham. Aí a luz acende. Né? Se tirar o neutro dali do interruptor e deixar só a fase, a lâmpada não vai acender. Então, o nosso espírito humano é como esse neutro. E o Espírito de Deus é como a fase. Então, nós precisamos que o nosso espírito toque o Espírito de Deus o tempo todo. Quando o nosso espírito toca o Espírito de Deus, Deus vem habitar em nós. Senhor Jesus, o Deus grandioso. Vamos ver Isaías 57, para a gente ver a dimensão desse Deus, o Deus grandioso, irmão. Que tamanho é Deus, hein? Alguém sabe dizer para mim? É grandioso, né? Louvado seja o Senhor. Então, em Isaías 57, no versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade. O sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Imagine o alto, o santo, o Deus todo-poderoso. Onde ele habita? No alto. Senhor Jesus. Na eternidade. Irmão, nós não podemos medir o tamanho de Deus. Deus é eterno, Deus é grandioso, é majestoso, é glorioso, né? O Deus... Aí nós perguntamos, como é que Deus vem para o nosso espírito? Ele se reduz e entra no nosso espírito. Senhor Jesus. Agora a pergunta é, será que Deus tem essa necessidade mesmo de habitar em nós? O que os irmãos acham? Sim ou não? Tem sim, irmão. Tem. Para isso que ele criou o homem. Né? Criou totalmente diferente de toda a criação. Às vezes, irmão, você e eu não nos valorizamos. Nos achamos tão
né? Tão indigno, né? Aí pensamos assim, não, mas isso aqui deveria ser para fulano e não para mim. Isso é para você, irmão. Senhor Jesus, isso é para você, irmão. O Senhor quer habitar com quem? Com o alegre, com aquele festivo. Não, Deus quer habitar com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Então, o meu espírito é a fase neutra e o Espírito de Deus é a fase positiva. Então, quando o meu espírito não está ligado ao Espírito de Deus, o que ele está? Abatido. Está abatido. Está vulnerável, está fraco, está solitário. E a palavra de Deus ainda diz, irmão, que dentro de nós tem uma guerra. Né? É a guerra do Espírito contra quem? Contra a carne. Com certeza, irmão, a nossa carne é muito mais forte do que o nosso espírito. Com certeza. E ela ainda tem como aliada a mente. Aí, tadinho do nosso espírito. Fica lá no fundo, abatido. Você já viu alguém abatido? Qual é a expressão dele? Triste, cabisbaixo, desanimado. Que mais? Tanta coisa, né? Senhor Jesus. Aí o espírito fica lá no fundo, esperando. Será que ele vai invocar? Será que ele vai invocar? Invoca aí. Invoca aí. Invoca aí, irmão. Invoca aí, irmão. Oh, Senhor Jesus! Quando nós invocamos, irmão, nós damos vida para o nosso espírito. E essa vida que vem para o nosso espírito, ela se expande também para a nossa alma e também para o nosso corpo. Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito de Deus no nosso, né? Por isso que as demais criações, os cachorros, as vacas, os bois, os cavalos, eles não têm espírito. Porque eles não precisam contatar Deus. Nós precisamos contatar Deus, irmão. O Espírito nós não vemos, mas nós sentimos. Ele é como o ar. Ele é o pneuma. Senhor Jesus, alguém está vendo o ar? Está vendo aí? Ué, mas ele está aqui, ó. Não consegue ver, não? O ar está aqui dentro, irmão. Né? O Espírito de Deus é assim. Você não consegue ver, mas você precisa tocar nesse Espírito. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor nos deu um espírito, uma alma, um corpo. E esse espírito, essa alma e esse corpo precisam ser conservados íntegro. Íntegro. Essa palavra íntegro, irmão, é de integridade, né? É de algo puro, sólido, né? A integridade de um homem é uma coisa fundamental, né? As pessoas olham assim, olha como fulano é íntegro, né? Senhor Jesus, que virtude, né? Então, o nosso Deus precisa que não só ele seja conservado íntegro, mas também irrepreensível. Senhor Jesus, e Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santo irrepreensível perante ele em amor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Então, irmãos, foi dito para nós que o nosso espírito, ele foi nos dado quando Deus soprou no homem o fôlego de vida. Os irmãos lembram, né? Lá em Gênesis, Deus preparou a argila, o barro, fez o homem, né? Fez aquele boneco e depois soprou nele o Espírito. Amém! Senhor Jesus, Deus soprou em nós o Espírito. Aquele sopro gerou em nós o Espírito e também a nossa alma. O homem tornou-se alma vivente. Louvado seja o Senhor. E o Espírito é para contatar Deus, né? É para tocar Deus. Senhor Jesus. Aí em Gálatas 5,16 nos dá uma receita maravilhosa. Digo, porém, andai no Espírito. Amém. Andai no Espírito. Por que a Bíblia insiste que nós temos que andar no Espírito? É porque quando nós estamos andando no Espírito, irmão, aí nós temos vida. Vida, né? O livro de Efésios 2 diz que estávamos mortos. Com certeza, irmão, hoje quando Deus olha para a terra, para a humanidade, né? Agora mesmo eu estava em casa e estava vendo o Mané Garrincha, cheio de gente, né, irmã Vitalina? Cheio de gente. Tinha muita gente ali, né? Com certeza tinha muitos mortos ali, irmão. Também tinha vivo, né? Eu creio que muitos irmãos foram ver o jogo, né? Somente os flamenguistas não saíram de lá muito alegres, não, né? Mas vamos tocar para frente, vamos mudar esse assunto, né, irmã Vitalina? Mas com certeza, irmão, ali tinha muitos mortos. Então, Deus olha para dentro do estádio e ele vai achar vivos, né? Vai achar aqueles que estão ali, mas receberam a vida de Deus. Estão vivos, né? Mas, a princípio, a humanidade, praticamente, né? Aqueles que não têm Cristo, estão mortos. Totalmente mortos nos seus delitos e pecado. Eles têm um Espírito e a função do Espírito é simplesmente contatar Deus. Só isso. É como o aparelho de celular, né? Quantas funções tem o aparelho? O meu mesmo eu não sei nem de 5% das funções que ele tem. E eu, como ser humano, tenho uma função. Amém. Você também tem uma função, irmão. Por meio do seu Espírito, você pode contatar Deus. Só tem uma forma de tocar em Deus, é por meio do Espírito. E só tem também uma forma mais simples de tocar Deus, é invocando o seu santo nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós desafiamos toda a cristandade a nos mostrar outra forma de tocar Deus, senão por meio de invocar o nome do Senhor Jesus. Não existe outro, irmão. Não existe. Tá? Você pode ficar aí o dia inteiro aí, ó, sei lá, fazendo o quê? Você não vai tocar Deus. E Deus fez isso, irmão, se tornar algo tão simples. Não é? Tão simples. É simplesmente como o copo d'água que nós tomamos. Se alguém tiver com sede, beba. Né? Senhor Jesus,
É muito bom, irmão. É muito bom tomar esse copo de água. É muito bom invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, lá em Romanos 14, 8:14, né? O irmão Roberto tocou nele agora há pouco. Diz o seguinte: o Espírito diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas atente aqui para uma palavra, irmão. Atente para uma palavra. Guiado. Guiado. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas eu pergunto, você está sendo guiado pelo Espírito? Você está sendo guiado pelo Espírito? O que você faz é em concordância com o Espírito de Deus? Você depende de Deus? Você invoca o nome do Senhor? Você procura viver 24 horas no Espírito? Aí claro que você vai dizer, não, aí não, irmão, peraí, também não, né? Não, aí é difícil, né? Aí é difícil. Mas sabe por que é difícil, irmãos? Porque nós ainda não temos a prática. Sabe, irmão? Nós ainda não temos a prática. Senhor Jesus, experimenta passar um dia sem comer, para você ver a experiência sua, né? Experimenta passar um dia sem invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, então nós precisamos desse guiar, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em João 12, o que diz João 12? Diz que todos quantos receberam, não é isso? Perdão, 1:12. 1:12. Diz que, mas a todos quantos receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Bom, esse é o passo principal. É você se tornar um filho de Deus. Como? Crendo. Crendo nesse nome. Recebendo esse Senhor como Salvador. Aí eu pergunto, basta? Não. Agora você precisa do Wi-Fi. Wi-Fi do Espírito. Quando você olha para o seu celular que você não vê aquela torre, não tem uma torrinha lá? O que é aquela torrinha? Sinal do Wi-Fi. Quando você olha e não vê a torrinha lá, então você já fica preocupado, né? Tem alguma coisa acontecendo, né? E quando você olha para dentro de você e não vê a torre, o que você faz? Oh, Senhor Jesus! Aí você tem que conectar, né? Você tem que conectar, né? Então, se a gente não saísse do Espírito, irmão, digamos assim, eu recebi o Senhor como meu Salvador, aí eu me conectei. Não saio mais. Estou 24 horas ali, ó. Mas nós sabemos que lá em Gênesis o homem caiu e ele foi desconectado de Deus. Senhor Jesus. Agora é uma questão de atitude nossa, irmão. É uma questão de busca, de eu e você ir para o Espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então a coisa funciona dessa forma, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, durante todo o dia, se eu permanecer no Espírito, eu estou sendo guiado, né? E eu estou testificando ali que eu sou filho de Deus. Mas se eu perco essa conexão com o Espírito de Deus, eu estou totalmente vulnerável. O meu espírito fica abatido,
fica triste, eu preciso me voltar para o Espírito. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Essa mensagem também nos diz, irmão, que nós somos a maioria hoje na igreja são gentios. Senhor Jesus. E os gentios, irmãos, estavam totalmente alheios e separados da nação de Israel. Porque não éramos israelitas. Não éramos o povo de Deus. Né? Nós vimos na semana passada, quando o irmão trouxe a mensagem para a gente, aquela mulher cananeia, né? Quando ela foi até o Senhor Jesus, clamando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim, olha, não é bom, né, tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, não é bom, né? Em outras palavras, ele falou assim, ó, eu vim para a casa de Israel. Os irmãos desfrutaram lá, né? Aí ela falou, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Mas o Senhor foi muito enfático. Eu vim para a casa de Israel. O povo de Israel, que é conhecido como o povo de Deus, só que agora há uma discordância. Nós somos o povo de Deus. Amém? Senhor Jesus. Não tem pessoa que enche a boca. O povo de Israel é o povo de Deus. Nós é que somos o povo de Deus. Senhor Jesus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Aí, aqui em Efésios 2, 11. Lembra disso, viu, irmão? Lembra. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitula circunciso na carne por mão humana. Lembra disso? Por que eram chamados de incircuncisão? Incircunciso? Né? Por que somos chamados? Por que os judeus nos chamavam dessa forma? Afinal de contas, o que é a circuncisão? Nós já vimos isso, né? Lá em Gênesis 17, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Senhor Jesus. Na versículo 10, versículo 9. Não, vamos ler no 10. Diz assim, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Senhor Jesus, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, para que Deus fizesse separação do seu povo, eles precisavam ser circuncidados. Mas essa circuncisão, irmão, é, como diz lá em Efésios, diz que foi por mãos humanas. Por mãos humanas. Por isso que os judeus pegavam no pé dos gentios, né? Se nós é que somos o verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus tem uma marca, né? Eles foram circuncidados no prepúcio, né? E era todo macho, viu? A partir de 8 anos de idade era feito esse ritual. Senhor Jesus. Então, a circuncisão foi uma aliança, né? É uma aliança que Deus fez com Abraão. Também no versículo 11, no versículo 12, pelo qual temos ousadia, estou lendo outro trecho, aqui, versículo 12, o que tenho
8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, o nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Essa era a ordenança do Senhor. E nós, gentios, estávamos totalmente alheios à nação de Israel, por isso éramos chamados de circuncioso. Senhor Jesus. Então, na verdade, irmão, hoje nós somos o povo de Deus, né? Hoje nós podemos sustentar isso. Senhor Jesus. Antes da queda, o homem vivia pela palavra de Deus. E tudo que Deus falava ali em Gênesis, né? O homem praticava. Aí veio a queda, né? E com a queda, irmãos, aconteceu um fato. Está em Gênesis 3, versículo 5, que é quando a serpente, né? Aquela conversa com a Eva, ela pegou e usou a mente de Eva e ela corrompeu Eva. Diz aqui, ó, Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente deu a Eva a capacidade de discernir entre o bem e o mal, de ser conhecedores como Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então hoje o homem tem essa capacidade de julgar as coisas sem Deus, de discernir, né? Discernir entre o bem e o mal. Mas isso não agrada a Deus, porque tanto o bem como o mal são frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que Satanás, a serpente, fez com o homem, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu? A palavra de Deus diz em Romanos 5,19 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor Jesus. E aí, por isso que hoje o homem se sente capaz de fazer as coisas, né? Se elevou, né? Se orgulhou disso. Senhor Jesus. Então, em Gênesis 4, versículos 2 e 5, diz o seguinte, ó. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Senhor Jesus. Então nós vimos, né, Caim, né, querendo agradar a Deus com o seu próprio esforço. E isso não agrada a Deus, irmão. A palavra diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. E já com relação a Abel, não só se agradou da pessoa de Abel, como também da sua oferta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós vimos outro exemplo aqui, que foi o exemplo de Nimrod, né? Que declarou independência, né? A declaração de independência dos homens com relação a Deus. Nós vimos que o objetivo deles era fazer uma torre, alcançar o céu, tornar o seu nome célebre. Em outras palavras, né? Tornar totalmente independente de Deus. E é isso que nós estamos vendo hoje na humanidade. É o homem cada dia mais querendo ser totalmente independente de Deus e da sua palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós temos uma missão, irmão, que é propagar o Evangelho. Se a gente não propaga o Evangelho, irmão, a palavra de Deus cai cada vez mais em descrédito. Cada vez mais. Então nós temos que a cada dia, irmão, sair para propagar o Evangelho,
Senhor Jesus, né? Para buscar aqueles que ainda têm esperança, né? Sabemos que muitos ainda estão aguardando pela palavra. Senhor Jesus, para que a palavra chegue até eles, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, em outras palavras, né? Foi dito para nós que o significado da circuncisão é não confiar na carne. Senhor Jesus, é não confiar na carne, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó, eu gostei muito dessa passagem. Nós é que somos a circuncisão. Vamos ver Filipenses? Né? Nós é que somos a circuncisão. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3. Como é gratificante essa palavra, porque diz assim, ó, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós que gloriamos e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, os judeus tinham aquilo como uma marca registrada, né? Nós somos o povo de Deus, fomos circuncidados, né? Mas, até um tempo atrás, quando eu li assim, ficava assim, puxa, esse povo é um povo de sorte, né? Eles têm a marca, né? Que Deus estabeleceu ali. Mas, lendo hoje esse versículo, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor Jesus, então nós é que adoramos a Deus no Espírito, porque não há outra forma, né? Para adorar a Deus nós temos que nos voltar ao nosso Espírito. Temos que voltar ao Espírito. Você quer adorar a Deus? Invoque o nome do Senhor. Em todo lugar, irmão, em tudo que você estiver fazendo, se lembre, eu preciso adorar a Deus. Aí você invoca o nome do Senhor, o Senhor vem para o teu espírito. Senhor Jesus, aí você fala, agora o Senhor está no meu espírito, né? Agora eu posso sentir, ó Senhor Jesus. Então, Colossenses 2:11 diz o seguinte, ó, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Despojamento do corpo na carne. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor Jesus veio a essa terra, ele tornou-se homem, e um dia ele foi à cruz. Um dia o Senhor morreu, né? E por que o Senhor morreu? Porque o Senhor precisava se despojar daquele corpo físico. Com o corpo físico, ele era limitado no tempo e no espaço. Ele precisava sair daquela situação, daquela condição. Na verdade, irmão, o nosso corpo físico, ele nos aprisiona. Aqui, né? Ele nos aprisiona aqui. Nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Se você pular de cima dessa bancada, para onde você vai? Para o chão, né? A gravidade vai te puxar para o chão. De onde você pular, a gravidade vai te trazer para a terra. É que esse corpo que nós estamos presos sobre ele, ele é terrenal, né? Ele é algo daqui, né? Foi feito de barro. Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus um dia se libertou do seu corpo físico, como diz aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 11, a 10 e 11, né? Perdão, lê primeiro, tinha lido 11. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual
Olha, perdão, irmão, Colossenses 3:11. 3, 10 e 11. Capítulo 3, versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso é maravilhoso, né? Então, lá no passado tinha o povo de Israel e o povo gentil. O povo gentil totalmente separado da nação de Israel. O que Deus fez? Deus, o Senhor Jesus, por meio da cruz, o Senhor aboliu, irmão. O Senhor juntou, o Senhor unificou esses povos, tornando um só homem. Senhor Jesus, agora não tem mais, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem judeu, não tem gentil, é só um povo. É o povo de Deus, né? Amém? Senhor Jesus, aleluia. Com isso, Deus fez a sua nova criação, fez um novo homem, né? E Cristo é tudo em todos. Senhor Jesus. Aí voltando para Efésios 2, rapidinho. Efésios 2, versículos 11 e 12. Não, perdão. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 diz o seguinte, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Guarda bem isso aí, hein? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Senhor Jesus, para que Deus fez isso? Efésios 2,13 diz o seguinte, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus, o que nos unificou? O que fez um só homem? O que fez um só povo? O sangue de Cristo. Né? O sangue de Cristo fez isso. Comprou, né? Comprou judeu, gentil, bárbaro, cita e fez um só povo, o povo de Deus. Senhor Jesus.